Olá, professor Luan Martins na área e este é o canal Determina. Vamos corrigir hoje as atividades do PET volume 3. Olá galera, vamos corrigir então a semana número 3 do PET 3 do primeiro ano do ensino médio. Esboce o gráfico da função y igual a 5 elevado a x para os valores de x no intervalo em que x varia de menos 2 a 2. Galera, esse gráfico da função aqui é de uma função exponencial. Primeiramente, antes de construir o gráfico para vocês, eu vou apresentar para vocês o que é uma função exponencial. Na sua forma mais simplista. Observe com o professor. Galera, aproximei aqui para vocês para poder explicar a teoria. E a teoria é o seguinte, a função exponencial é aquela onde a variável x, ou seja, do eixo horizontal no plano cartesiano, que é essa daqui, galera, fica onde? Fica no expoente, beleza? Cuja essa base aqui, tá vendo? O valor de a aqui não pode ser uma base negativa e também é diferente de 1, beleza? A é diferente de 1. Depois eu vou explicar essas condições de existência. Olha os exemplos. Nós temos aqui, galera, dois exemplos que eu trouxe para vocês. O primeiro exemplo aqui é essa função y é igual a 2 elevado a x. Observem que a base a vale 2 e é maior do que 1. Sempre que a base for maior do que 1, a gente tem uma função crescente. E o gráfico, galera, vai ser algo desse tipo. A gente tem aqui uma curva crescente. Galera, quero destacar com vocês esse ponto aqui, que é o ponto D, onde eu coloquei. Aqui a gente tem o eixo Y, aqui a gente tem o eixo X. Observe com o professor que sempre que você assumir x é igual a zero, o gráfico, a curva da função exponencial, toca o eixo Y em 1, galera, na sua forma mais simplista. Tanto para a função crescente, quanto para a função decrescente. Observe com o professor agora o gráfico da função decrescente, galera. Vou só apagar aqui para vocês poderem observar. Fiz um gráfico aqui correndo, galera, e onde esse gráfico aqui representa a função da letra B, onde a base está entre 0 e 1. E observem como a curva é decrescente. À medida que você aumenta os valores de x, a curva vai decaindo, o gráfico vai decaindo. E aquela coisa que eu disse para vocês na letra A, está aqui na letra B do exemplo. O eixo Y, o gráfico toca no valor igual a 1. No eixo Y, ele toca no valor igual a 1, galera. Galera, sobre a condição de existência que eu trouxe para você da função exponencial, o A, que representa a base, não pode ser um valor negativo, nem 0 e nem 1. Por que não pode ser 1? Observem, se a gente tivesse uma função do tipo 1 elevado a x, galera, qualquer que seja o valor de x aqui, o resultado é sempre 1. O número 1 elevado a qualquer valor é sempre ele mesmo. Então, nós teríamos aqui uma função constante. No caso de você ter algo do tipo assim, f de x é igual a 0 elevado a x. Para alguns valores, essa função não existiria. Como assim, professor? A gente teria uma indeterminação. Se você assume x é igual a menos 1, observe com o professor, a gente teria 0 elevado a menos 1. Vocês lembram de propriedades de expoente negativo? O expoente negativo pedia para você inverter a base dessa forma. Vocês lembram disso? O expoente negativo passa a ser um expoente positivo. 0 elevado a 1 é 0. Mas isso aqui, galera, não pode. Isso aqui é uma indeterminação matemática. Beleza? Quando a base é igual a 0, você não consegue determinar os valores de y para alguns valores de x. Por isso que a função não está definida quando a base vale 0. E a base, galera, não pode ser negativa quando acontece algo do tipo. Observe com o professor. Menos 2 elevado ao expoente meio. Se vocês lembram das propriedades de radical, esse expoente aqui, que é fracionário, ele vira uma raiz. Observe com o professor. Vai ficar algo do tipo assim. Raiz. E qual que é a manha? Quem está por cima está por dentro.
Vai ficar aqui menos 2 elevado a 1. E quem está por baixo está por fora. Aí nós temos aqui raiz quadrada de menos 2, pois menos 2 elevado a 1 é ele próprio. E aqui continua o índice 2, mas não precisa colocar. Isso aqui existe, galera? Existe raiz quadrada de número negativo no conjunto dos números reais? Isso aqui não existe. Por isso, galera, que a função exponencial possui essas condições de existência. Depois daquela simples teoria que eu apresentei para vocês, precisaria apresentar o gráfico, como que a gente constrói o gráfico da função exponencial. E para isso eu vou utilizar a questão número 1, que pediu para esboçar o gráfico de y igual a 5 elevado a x para os valores de x no intervalo de menos 2 a 2. Ô galera, esse intervalo é um intervalo real, como eu coloquei aqui no eixo x, de menos 2 a 2. Beleza? Esse intervalo é real. Porém, galera, você não vai calcular para todo mundo. Você vai montar uma tabela como eu fiz aqui e vai atribuir valores para x conhecidos que são fáceis de calcular. Por exemplo, os extremos aqui estão no intervalo de x. Então, o que o professor fez? Colocou valores inteiros para x. X é igual a menos 2, x é igual a menos 1, x é igual a 0, x é igual a 1 e x é igual a 2. Depois disso, eu calculei o valor para y, para cada um desses valores. Aí eu fiz 5 elevado a menos 2, 5 elevado a menos 1, eu troquei x por esses valores. X é igual a 0, 5 elevado a 0. X é igual a 1, 5 elevado a 1. X é igual a 2, 5 elevado a 2. Aí você parte para o abraço e calcula. 5 elevado a menos 2. Ô professor, eu não lembro disso não. Como é que faz isso? Observe só, cara aluno. Quando o expoente é negativo, o que você faz? Coloca aqui um denominador embaixo do 5. Depois que você faz isso, qual que é a manha? Inverte a base, como o professor fez aqui, coloca o 1 em cima e o 5 embaixo. O menos 2 não é expoente do 5? Ele vai seguir o 5, porém, quando ele vem para o denominador, o expoente fica positivo, entendeu? A mesma coisa eu fiz aqui para o menos 1, ó. Coloquei aqui embaixo 1, inverti a base, o menos 1 é expoente do 5, então eu inverto a base e o expoente fica mais 1 aqui no 5. Aí você calcula 5 elevado a 2, como eu fiz aqui embaixo, 5 elevado a 2 é 5 vezes 5, que é igual a 25. 5 elevado a 1 é 5. Então, quando o x é menos 2, 5 elevado a menos 2 dá 1 sobre 25. 5 elevado a menos 1 dá 1 quinto. 5 elevado a 0 é 1. Todo número exceto 0 elevado a 0 é sempre 1. 5 elevado a 1 é 5 e 5 elevado a 2 é 25. Esses pares ordenados aqui, galera, você plota agora no plano cartesiano, beleza? Coloca aí uma escala legal. Para o eixo x, eu coloquei uma escala que varia de meio em meio. E para o eixo y, eu coloquei uma escala que varia de 5 em 5. Você pode colocar de 5 em 5 centímetros e aqui de meio em meio centímetro. Fica a seu critério. Aí você plota os pontos e você molda a curva. Ah, professor, plotar esse ponto aqui, menos 2 para x e 1,25 avos para y é difícil. Se você não quiser plotar, não precisa, beleza? Você pode plotar esses 3 pontos aqui que são mais fáceis, beleza? Que são 0 para x e 1 para y, 1 para x e 5 para y. Esses pontos aqui são fáceis e você já consegue desenhar a curva dessa forma. Questão número 2. Em uma cultura de bactérias, a população dobra a cada hora. Considerando que há 100 bactérias, no início da pesquisa, esboce um gráfico para as primeiras 6 horas. Primeiramente, galera, observe o seguinte. Eu vou considerar que y é a quantidade de bactérias. No início, eu tenho 100 bactérias, beleza? No início, ou seja, para o tempo, eu vou considerar aqui o tempo x igual a 0. Observe com o professor. Depois de 1 hora, y
para x é igual a 1, nós temos aqui 100 vezes 2. Observaram? Depois disso, galera, observe com o professor. Y é igual, vai dobrar de novo, vai ser 100 vezes 2, que é a população da hora anterior, vezes 2, que é a população para x é igual a 2. Entenderam o raciocínio, galera? E assim a gente vai até a sexta hora. Beleza? Ah, professor, mas como é que você garante a função aqui? Observe com o professor. Para x é igual a 0, eu tenho y igual a 100, que é a mesma coisa de ter 2 elevado a 0 vezes 100. Observa que 2 elevado a 0 é 1, 1 vezes 100 é 100. Para x é igual a 1 na primeira hora, eu tenho 2 elevado a 1 vezes 100, que é o dobro da anterior, que nem eu discuti com vocês. Ah, então para x é igual a 2, você pode resolver isso daí, professor? Sim, multiplicação de potências de bases iguais. Eu repito a base, vamos lá, 100 vezes 2, repetir a base. O expoente aqui é 1, quando não tem, aqui também é 1. E soma os expoentes, 1 mais 1 é 2. Entenderam o raciocínio, galera? Entendi, professor. Ah, então quer dizer, professor, quando a gente tiver x horas, eu vou ter a seguinte função, y é igual a 100 vezes 2 elevado a x? Sim, galera, essa daqui é a nossa função exponencial. Eu vou colocar ela aqui embaixo, tá bom? No nosso rascunho, para depois a gente poder montar o gráfico. Y, que é a quantidade de bactérias, é 100, que multiplica 2 elevado a x. Onde x aqui, galera, são as horas. Está aí, galera, o nosso gráfico. O professor colocou aqui x para o início, para 0 hora, depois de 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas. A população foi dobrando, 100, 200, 400, até 6.400 bactérias. Lembrem-se, nós estamos utilizando essa função aqui. O professor calculou, tá? 2 elevado a 1 é 2, 2 vezes 100 é 200, 2 elevado a 2 é 4, 4 vezes 100 é 400, e assim foi fazendo. E depois você tem que plotar o gráfico, tá, galera? Eixo Y e aqui eixo X. Professor, como é que você fez esse gráfico? Ô, galera, os espaçamentos aqui são os mesmos. O que o professor fez foi o seguinte, foi fazer uma escala diferente. Para X, eu coloquei de hora em hora, uma unidade de medida de comprimento. E para Y, cada unidade de medida de comprimento eu coloquei de 1000 em 1000, para vocês poderem desenhar melhor o gráfico. Se vocês colocarem de 1 em 1, não cabe na folha de vocês, nem no PET. Vamos para a questão número 3. Ao analisar o efeito de um remédio em uma população de bactérias, verificou-se que a população Y da bactéria, X dias após a exposição ao remédio, poderia ser estimada por meio da função y é igual a 8.000 vezes 1/4 elevado a x. Esboce o gráfico para as primeiras 6 horas. Galera, como o professor explicou para vocês anteriormente, através da função exponencial mais simplista, quando a base do expoente x, a, que nesse caso é 1/4, ou seja, 1/4 está entre 0 e 1. Vocês lembram que a função é decrescente? As duas outras anteriores eu esqueci de comentar. Foram funções crescentes, pois o a, que é a base do expoente x, era maior do que 1. Vamos construir o gráfico com o professor, como eu fiz nas duas questões anteriores, através da tabela? Acompanhe comigo. Está aí montado, o professor já fez para vocês e eu vou comentar como o professor fez, beleza? O x aqui você atribui valores das horas. No início, antes de aplicar o remédio, é 0 horas. Então, a população inicial de bactérias era de 8.000. Porque você troca x por 0, como eu fiz aqui, e todo número exceto 0 elevado a 0 é 1. E 8.000 vezes 1 é 8.000. Beleza? O primeiro ponto é 0 para x e 8.000 para y. Quando passou 1 hora da aplicação do remédio, você troca x por 1, galera, e faz. Nós teremos o seguinte, olha com o professor, eu já fiz o cálculo aqui da função.
ficaria algo do tipo assim: 8.000 vezes 1/4. 1/4 elevado a 1 é 1/4. O que o professor fez direto ali? Foi esse cálculo. Colocou aqui sobre 1 e nós temos aqui uma multiplicação de frações. Multiplica os numeradores. 8.000 vezes 1 é 8.000. 1 vezes 4 é 4. Depois, galera, como fração e divisão, você divide. 8.000 dividido por 4 é 2.000. Foi isso que o professor fez aqui para x é igual a 1, galera. Aí nós temos o seguinte par ordenado: x1 e y é igual a 2.000. E assim, galera, eu fui fazendo para os outros, tá? Lembrem-se da multiplicação de frações. E outra coisa, a gente tem aqui, galera, potência. A potência deve ser resolvida antes. Por exemplo, quando x é igual a 2, nós temos aqui 1/4 elevado a 2. Aí ficaria 1/4 vezes 1/4, que o expoente mandou você repetir a base 2 vezes se multiplicando. Beleza? Está assim. Isso nos dá 1 vezes 1 é 1, 4 vezes 4 é 16. Para cada valor de x, você deve fazer isso daqui. Depois, vocês multiplicam as frações, como eu mostrei anteriormente, galera. E, por último, não se esqueçam, vocês têm que dividir o numerador, que é 8.000, pelo denominador, nesse caso, que é 16. E nos dá 500, galera, para cada valor de x. Nossa, professor, é muito cálculo? Galera, sim, é muito cálculo. Feito isso, eu já coloquei todos os valores aí, galera. Peço que vocês verifiquem, tentem fazer verificando para ver se vocês conseguiram entender. Depois disso, vocês vão vir aqui no gráfico e irão plotar os pontos, beleza? Lembrando que aqui é a nossa origem. 0 para x e 8.000 para y, 1 para x e 2.000 para y, e assim por diante. Olha como é que a curva decresce à medida que você aumenta as horas. Tende a zero, galera. Tende a zero.